Exercício de trigonometria. Dado o triângulo retângulo CDE, retângulo em C, calcule. Então temos aqui o triângulo CDE, retângulo em C. Então normalmente nós chamamos aqui os lados opostos com letra minúscula, Czinho, Ezinho e Dzinho, ou só lados CDE e vértices CDE. Na letra A, calcule o seno do vértice D, no caso aqui do ângulo D, o ângulo que está no vértice. Então seria esse ângulo aqui. Para mim calcular o seno dele, qual que é a relação do seno? O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que ainda não temos a hipotenusa. Para isso, então, vamos usar o teorema de Pitágoras e calcular a hipotenusa. Lembrando que lá no teorema de Pitágoras, temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde o A aqui é a hipotenusa. B e C são catetos. Então, nesse caso, o nosso teorema de Pitágoras, como a hipotenusa é o C, vai ficar que C ao quadrado é igual a D ao quadrado mais E ao quadrado. Ou, simplesmente, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vamos lá. Temos que C ao quadrado é igual a D ao quadrado. O D é 4. 4 ao quadrado, 16. Mais o E ao quadrado. O E é 2. 2 ao quadrado, 4. Isso quer dizer que C ao quadrado é igual a 20. Logo, C é igual a raiz de 20. Aqui, por que não vamos considerar o mais ou menos raiz de 20? Porque, como C é uma medida de comprimento, não existe medida negativa. Então, o C para nós aqui vai ser raiz de 20. Agora ficou fácil. O seno de D é o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto de D? O 4. Sobre a hipotenusa C, que nós já calculamos, vou colocar em vermelho também, é raiz de 20. Então, como é que vai ficar? O seno de D fica o cateto oposto, que é 4, sobre raiz de 20. Não vou preocupar em racionalizar agora, tá? Depois a gente preocupa com racionalizar os resultados. Por enquanto, vamos só expressar eles aqui. Cosseno de D é o cateto adjacente, 2, sobre a hipotenusa, que é raiz de 20. Tangente de D. Tangente de D, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, 4 meios, que é igual a 2. Letra D. Cotangente de D. Cotangente é inverso da tangente. É o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. 2 quartos ou 1 meio. Agora eu vou deixar assim, sem simplificar, sem racionalizar, para ficar evidente do que se trata esses números. O seno de E. Agora o seno de E é o ângulo, né? O ângulo é o ângulo que está aqui no vértice E. Seno de E, cateto oposto ao E, 2 sobre a hipotenusa, raiz de 20. Então é 2 sobre raiz de 20. Cosseno de E é o cateto adjacente a E sobre a hipotenusa. Então fica 4 sobre raiz de 20. Tangente de E. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. E cotangente de E, cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então vemos que é bem tranquilo essas relações. O que você tem que levar para você? O que é o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o cosseno? O que é a tangente? E o que é a cotangente? Vamos ao próximo exercício. Calcule as razões trigonométricas seno, cosseno, tangente e cotangente dos ângulos agudos do triângulo retângulo em que um dos catetos mede 3 e a hipotenusa mede 2 raiz de 3. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar nesse triângulo. Tanto faz a forma que você vai desenhar esse triângulo, com o ângulo reto para cima, com o ângulo reto para baixo. Vamos desenhar um mais clássico aqui. Ó. Esse aqui a gente logo pensa nele, no esquadrozinho, né? Então, ângulo reto aqui e ângulos agudos aqui. O que que fala? Fala que um dos catetos mede 3, eu não sei qual cateto, e que a hipotenusa mede 2 raiz de 3.
E aí pede calcular seno, cosseno, tangente e cotangente dos dois ângulos agudos. Beleza. Para isso, então, precisamos calcular quanto mede o outro cateto. E aí nós vamos usar aqui o Teorema de Pitágoras. Né? Lembrando o Teorema de Pitágoras, vamos dar um nomezinho aqui só para ficar fácil. Vamos chamar esse lado aqui, vou fazer em laranja. Lado A, lado B, lado C. O que diz a hipotenusa? A ao quadrado. Hipotenusa não. Teorema de Pitágoras. É igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Beleza. Então, A, temos que é 2 raiz de 3. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, o B é 3, mais C ao quadrado. Nós sabemos quanto que vale C, queremos saber quanto vale ele. Resolvendo aqui, vou passar aqui para cima. 2 raiz de 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3, 4 vezes 3, 12. 3 ao quadrado, 9, mais C ao quadrado. Subtrai 9 dos dois lados, ou passa esse 9 para lá subtraindo, a gente vai achar que C ao quadrado é igual a 3. E, portanto, C é igual a raiz de 3. De novo, por que eu não vou pensar em mais ou menos raiz de 3? Porque estamos falando de uma medida de um lado e não tem medida negativa. Então, descartamos aqui o menos 3. Então, temos que o C aqui vale raiz de 3. Agora ficou fácil, né? Agora, vamos dar nome aqui para esses ângulos? Então, aqui é o vértice B, oposto ao lado B. Aqui é o vértice C, oposto ao lado C. Nós vamos calcular o seno de C, o seno de B, o cosseno de C, cosseno de B, a tangente de C, a tangente de B, a cotangente de C e a cotangente de B. Vou até resolver agora em vermelho para não ficar muito embolado. O seno de C, esse ângulo aqui, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então ficou raiz de 3 sobre 2 raiz de 3. E aqui já podemos simplificar, né? Raiz de 3 com raiz de 3, isso aqui fica 1/2. Seno de B, cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui ficou 3 sobre 2 raiz de 3. Não vou racionalizar, tá? Vamos deixar assim por enquanto. Cosseno de C. Cosseno de C, eu já havia falado na aula passada. Como C é complementar ao B, o cosseno de C é igual ao seno de B. Olha só, cosseno de C, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então é 3 sobre 2 raiz de 3. Ó, esse daqui igual a esse daqui, e esse daqui igual a esse daqui. Cosseno de B, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Raiz de 3 sobre 2 raiz de 3, ou 1/2. Tangente de C. Tangente de C, cateto oposto sobre cateto adjacente. Raiz de 3 sobre 3. Tangente de B. Tangente de B, cateto oposto sobre cateto adjacente. E a cotangente de C é igual a tangente de B. Cotangente de C é o cateto. Cadê o C? O C está aqui. É o cateto adjacente sobre o cateto oposto. E a cotangente de B é cateto adjacente sobre cateto oposto. Então não tem dificuldade de se obter esses valores de seno, cosseno, tangente, cotangente. E aqui, olhando para esse seno, para esse cosseno, eu já consigo até saber quais são esses ângulos B e C. Vamos racionalizar esse 3 sobre 2 raiz de 3? Racionalizando 3 sobre 2 raiz de 3. Então, vou multiplicar aqui numerador e denominador por raiz de 3. Vou ficar com 3 raiz de 3 dividido por 2 vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Corta, corta.
raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, ó, isso dá raiz de 3 sobre 2. Isso dá raiz de 3 sobre 2. Aqui não precisa racionalizar. Vamos racionalizar esse 3 sobre raiz de 3 também? 3 sobre raiz de 3. Eu multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. Fico em cima com 3 raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Simplificando, fico só com raiz de 3. Isso aqui já nos dá um ângulo notável, que é o que a gente vai ver em breve. Os ângulos notáveis aqui no triângulo retângulo. Então, qual que é o ângulo? Que o seno é meio e que o cosseno é seno de C, né? E o cosseno de C é raiz de 3 sobre 2. Lembra da aula passada que eu colei uma tabelinha que tinha seno, cosseno, tangente? Eu vou colar ela aqui de novo. Vamos ao próximo exercício. Calcule as razões trigonométricas seno, cosseno, tangente e cotangente dos ângulos agudos do triângulo retângulo em que um dos catetos mede 3 e a hipotenusa mede 2 raiz de 3. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar nesse triângulo. Tanto faz a forma que você vai desenhar esse triângulo, com o ângulo reto para cima, com o ângulo reto para baixo. Vamos desenhar um mais clássico aqui. Ó. Esse aqui a gente logo pensa nele, no esquadrozinho, né? Então, ângulo reto aqui e ângulos agudos aqui. O que que fala? Fala que um dos catetos mede 3, eu não sei qual cateto, e que a hipotenusa mede 2 raiz de 3. E aí pede para calcular seno, cosseno, tangente e cotangente dos dois ângulos agudos. Beleza. Para isso, então, precisamos calcular quanto mede o outro cateto. E aí nós vamos usar aqui o Teorema de Pitágoras. Né? Lembrando o Teorema de Pitágoras, vamos dar um nomezinho aqui só para ficar fácil. Vamos chamar esse lado aqui, vou fazer em laranja. Lado A, lado B, lado C. O que diz a hipotenusa? A ao quadrado. Hipotenusa não, Teorema de Pitágoras. É igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Beleza. Então, A, temos que é 2 raiz de 3. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, o B é 3, mais C ao quadrado. Não sabemos quanto que vale C, queremos saber quanto vale ele. Resolvendo aqui, vou passar aqui para cima. 2 raiz de 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3, 4 vezes 3, 12. 3 ao quadrado, 9, mais C ao quadrado. Subtrai 9 dos dois lados, ou passa esse 9 para lá subtraindo, a gente vai achar que C ao quadrado é igual a 3. E, portanto, C é igual a raiz de 3. De novo, por que eu não vou pensar em mais ou menos raiz de 3? Porque estamos falando de uma medida de um lado e não tem medida negativa. Então, descartamos aqui o menos 3. Então, temos que o C aqui vale raiz de 3. Agora ficou fácil, né? Agora, vamos dar nome aqui para esses ângulos? Então, aqui é o vértice B, oposto ao lado B. Aqui é o vértice C, oposto ao lado C. Nós vamos calcular o seno de C, o seno de B, o cosseno de C, cosseno de B, a tangente de C, a tangente de B, a cotangente de C e a cotangente de B. Vou até resolver agora em vermelho para não ficar muito embolado. O seno de C, esse ângulo aqui, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então ficou raiz de 3 sobre 2 raiz de 3. E aqui já podemos simplificar, né? Raiz de 3 com raiz de 3, isso aqui fica 1/2. Seno de B, cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui ficou 3 sobre 2 raiz de 3. Não vou racionalizar, tá? Vamos deixar assim por enquanto. Cosseno de C. Cosseno de C, eu já havia falado na aula passada. Como C é complementar ao B, o cosseno de C é igual ao seno de B. Olha só, cosseno de C
cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, é 3 sobre 2 raiz de 3. Ó, esse daqui igual a esse daqui, e esse daqui igual a esse daqui. Cosseno de B, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Raiz de 3 sobre 2 raiz de 3, ou 1/2. Tangente de C. Tangente de C, cateto oposto sobre cateto adjacente. Raiz de 3 sobre 3. Tangente de B. Tangente de B, cateto oposto sobre cateto adjacente. E a cotangente de C é igual à tangente de B. Cotangente de C é o cateto. Cadê o C? O C está aqui. É o cateto adjacente sobre o cateto oposto. E a cotangente de B é cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então não tem dificuldades de se obter esses valores de seno, cosseno, tangente, cotangente. E aqui, olhando para esse seno, para esse cosseno, eu já consigo até saber quais são esses ângulos B e C. Vamos racionalizar esse 3 sobre 2 raiz de 3? Racionalizando 3 sobre 2 raiz de 3. Então, vou multiplicar aqui numerador e denominador por raiz de 3. Vou ficar com 3 raiz de 3 dividido por 2 vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Corta, corta. Raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, ó, isso dá raiz de 3 sobre 2. Isso dá raiz de 3 sobre 2. Aqui não precisa racionalizar. Vamos racionar esse 3 sobre raiz de 3 também? 3 sobre raiz de 3. Eu multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. Fico em cima com 3 raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Simplificando, fico só com raiz de 3. Isso aqui já nos dá um ângulo notável, que é o que a gente vai ver em breve. Os ângulos notáveis aqui no triângulo retângulo. Então, qual que é o ângulo? Que o seno é meio e que o cosseno é seno de C, né? E o cosseno de C é raiz de 3 sobre 2. Lembra da aula passada que eu colei uma tabelinha que tinha seno, cosseno, tangente? Eu vou colar ela aqui de novo. A tabelinha. Então, vamos lá. O seno é meio, o cosseno é raiz de 3 sobre 2, e ainda tem mais, ó, a tangente, a gente está falando do ângulo C, né? Ó, ângulo C, cosseno de C, tangente de C, raiz de 3 sobre 3, ó. Aparece aqui. Então sabemos que o ângulo C desse triângulo aqui, ele é um ângulo de 30 graus. E aí, por eliminação, né, já que a soma dos ângulos internos é 180, o ângulo reto é 90, aqui só pode ser 60. Vamos ver se bate lá na tabela? Deixa eu pegar o verdinho para marcar. Agora, seno de B, a raiz de 3 sobre 2. Ó, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de B é meio. E a tangente de B, a gente racionalizou e acabou não colocando, né? É só raiz de 3. Olha, 60 graus o ângulo. Então, você vê que com uma coisa você chega na outra. Você tendo as relações trigonométricas, você chega nos ângulos. Tendo os ângulos, é possível chegar nas razões trigonométricas.